Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente juntos para continuarmos o estudo segundo o Senhor nos orientou, aqui no Evangelho de Lucas. E estamos trabalhando hoje o capítulo 12. Não vamos trabalhar o capítulo todo porque é um pouco grande, mas vamos trabalhar uma boa parte dele. Vamos juntos? Abra sua Bíblia aí comigo e vamos estudar juntos. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, obrigada pelo privilégio de estudarmos a sua palavra. E eu oro para que o Senhor aplique nos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lendo o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não tem muito o que falar dessa pequena perícope. Está tão clara, né? O Senhor está dizendo para nós que devemos ter cuidado, fugir da hipocrisia, e que tudo aquilo que nós fizermos, mesmo que esteja oculto, um dia, de alguma forma que nós ainda não sabemos mensurar, no juízo final, vai ser revelado. Isso tem que nos acautelar, tem que nos levar a uma posição de cuidado com a nossa fala, porque vamos prestar contas. Uau! A partir do versículo 4, começamos com uma perícope onde o Senhor vai nos orientar a não ter medo das pessoas. E essa perícope também nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 10. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Uau! Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui o Senhor está dizendo que a única pessoa que a gente tem que temer mesmo, de fato, é Deus. Porque dentro do cristianismo nós aprendemos que aquele que pode mandar para o céu ou para o inferno é Deus. E aqui o Senhor está dizendo que é para a gente temer aquele que depois de matar pode mandar para o céu ou para o inferno. No caso ele vai falar, pode mandar para o inferno, Então, meus irmãos, ele está deixando claro que a vida está nas mãos de Deus, é Ele que define o fim da vida de cada um e Ele que define o destino final. E é por isso que a gente tem que temer a Deus. Versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Agora ele pega o passarinho, que é um animalzinho assim, singelo, maravilhoso, mas frágil. E ele deixa claro que Deus tem o controle dos passarinhos. Nenhum deles fica esquecido diante de Deus. Então, isso é para nos trazer uma certa segurança dentro desse movimento de temer a Deus. Uma tranquilidade no sentido de saber que Deus presta atenção em nós. Ele começa a mostrar isso. Olha, dos passarinhos, vocês compram ele por tão pouquinho, usando aqui uma moeda que é típica deles, da época, e Deus não se esquece de nenhum. Agora vai para o versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. E aí Jesus está dizendo que nós temos um valor muito grande para Deus, Pai. Se o passarinho não está esquecido, se até o cabelo da nossa cabeça ele conta, está mostrando que a gente tem muito valor, que a gente não precisa ficar apreensivo, ansioso, porque Ele tem o controle da nossa história. Ele não perdeu o controle da nossa história. Ele cuida de nós, no sentido de cuidado, no sentido de nos sustentar, nos manter. Aí ele diz, versículo 8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, haverá um momento onde nós vamos passar por uma espécie de uma sabatina, um reconhecimento. Então, o Senhor está dizendo que aquele que nega Ele aqui vai ser negado nesse lugar, nesse ambiente onde os anjos, de alguma forma, vão participar
Tá vendo? Jesus está dizendo que aquele que nega o Senhor vai ser negado diante dos anjos. E aquele que reconhece o Senhor, aquele que confessa ao Senhor, aí o Filho do Homem vai confessar diante dos anjos. Forte isso, né? Quando a gente confessa Ele diante dos homens, Ele vai nos confessar, no sentido de nos assumir, de nos reconhecer diante dos anjos. Para pensar a profundidade disso, é muito bonito. Versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, os magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Vamos dar uma paradinha aqui e pensar no Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Sabemos que o Espírito Santo nos foi dado, né, pelo Senhor Jesus, o nosso amigo, consolador, que nos ensina, que Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar o que devemos falar na hora certa, que não devemos ficar apreensivos quando precisarmos testemunhar, testificar a respeito dele. E se estivermos numa situação, às vezes assim, constrangedora mesmo, uma situação até de risco de vida, que o Espírito Santo vai nos orientar o que devemos dizer. Mas ele fala antes que se a gente falar alguma coisa contra ele, no caso Jesus, ele está falando de si, vai ser perdoado. Mas se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, isso não vai ser perdoado. E eu já vi muita polêmica em torno desse versículo. E eu queria dar uma paradinha aqui para trazer assim uma humilde contribuição em cima daquilo que eu entendi até hoje, pelas minhas pesquisas, que esse versículo está tentando mostrar para a gente. A palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Certo? Acompanha meu raciocínio. Se é o Espírito Santo que nos convence, se é Ele que nos faz pedir perdão, se é Ele que nos leva a pedir perdão no sentido de nos convencer de que pecamos, se é Ele que mostra para nós que existe um juízo, existe uma justiça de Deus e que se nós não nos arrependermos, nós seremos punidos, seremos alvos dessa justiça, seremos alvo desse juízo, nós estaremos isentos dele. Se é o Espírito Santo que faz tudo isso, nós sabemos que é, porque a Bíblia fala que é. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, no sentido de repudiá-lo, resistir, não aceitar a obra do Espírito em nossas vidas, não vai ter perdão para nós. Por quê? Sem o Espírito Santo para nos convencer do pecado, quem vai nos convencer do pecado? Sem o Espírito Santo para nos convencer do juízo de Deus e da justiça de Deus, quem vai nos convencer? Se esse é o trabalho dele. Por isso nós não devemos resistir ao Espírito Santo, resistir à obra do Espírito Santo. Certo? Então, quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, meus irmãos, eu creio que a blasfêmia é esse sentido de uma resistência, sabe? É o sentido de não aceitar a obra do Espírito Santo, negar, não permitir que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. E quando a gente faz isso, aí já não tem mais jeito mesmo. Porque o homem por si só, o homem entregue a si mesmo, ele não se arrepende. O homem por si só, ele não vai encontrar salvação. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. E é pelo poder do Espírito Santo, é pela influência e revelação do Espírito Santo que nós temos consciência de que precisamos do Salvador. Não é verdade? Então, não podemos resistir ao Espírito. Eu penso que o que o Senhor está tentando nos dizer aqui é isso. Porque é o Espírito que nos convence quando nós ferimos a Jesus, quando nós ferimos o Pai, quando fazemos alguma coisa que desagrada e desonra ao nosso Senhor e Salvador. Por isso precisamos tanto dar lugar, dar vazão, dar espaço
a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Não vou me aprofundar muito, mas é apenas uma breve colocação que eu penso que pode ser esclarecedora para alguns irmãos. Vamos continuar a leitura, agora a partir do versículo 13, a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tenha em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ai, 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 como dói. Jesus tem um jeito tão maravilhoso, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, de ensinar verdades tão profundas, usando pequenas frases, né? São chamadas de as máximas. Jesus faz isso com tanta beleza. E então aqui nesse caso, Jesus está ensinando sobre o ter riquezas, como lidar com elas. Para tudo e presta atenção. Jesus está ensinando para não ajuntar em celeiros, para não acumular. Jesus está ensinando a importância de repartir, a importância de usar as riquezas para abençoar, para suprir a necessidade uns dos outros. E ele ensina assim, usando uma parábola, uma historinha de um homem que acha que agora tem tudo que precisa, então vai ficar de boa, só descansando, relaxando e desfrutando. Presta atenção, Jesus não é contra você ter lazer, não é contra você colocar um dinheirinho na poupança, você pensar no seu futuro, pagar uma aposentadoria. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está aqui criticando a pessoa que confia nos seus bens, que deposita toda a sua esperança, toda a sua energia no acúmulo de riquezas. A história aqui diz respeito a alguém que é tão egoísta, é tão centrado em si mesmo, que ele vê o mundo só a partir do seu olhar, seu óculos. O mundo está centrado nele, na alma dele. E o Senhor deixa bem claro que o que ele está fazendo é loucura, porque o que ele preparou é para quem? Vai ficar com quem no final? Certo? Então, a ideia de dividir para multiplicar. Não é para você ficar sem nada, mas é para você abastecer o reino de Deus, suprindo a necessidade dos outros. Isso te torna mais rico como ser humano, como indivíduo. Todas as vezes que repartirmos os nossos bens, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa sabedoria, todas as vezes que repartimos, nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todas as vezes que repartirmos, todas as vezes que repartimos, todas as vezes que nos doamos, nós nos tornamos parecidos com Ele. Amém? Então vamos pensar sobre isso essa semana. O que eu tenho feito com os bens, os recursos, a sabedoria, o tempo que o Senhor Deus me deu e tem me dado? O que eu tenho feito com tudo isso? Como que eu tenho usado? Como que eu tenho repartido? O Senhor começa esse capítulo dizendo para nós, na sua fala, para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus. O que os fariseus tinham? Eles tinham uma roupagem, como nós vimos no capítulo anterior, uma aparência de religião, uma aparência de cuidado com o próximo, mas de fato eles não estavam nem aí. Eles estavam mesmo preocupados consigo. E o Senhor critica isso.
O Senhor diz que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. O Senhor também nos diz que não é para nós nos paralisarmos pelo temor dos homens, mas é para nós nos movermos pelo Espírito, não resistirmos ao Espírito, não ferirmos o Espírito, não blasfemarmos contra ele, deixarmos que o Espírito atue em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, mostrando para nós o que precisa ser mudado nas nossas vidas. E o Senhor continua falando conosco que devemos ter as nossas energias, os nossos recursos, talentos, habilidades, capacidades à mercê do reino, usando tudo isso para serviço ao próximo, em vez de pensar só em nós mesmos, em vez de pensar só em guardar, construindo celeiros maiores e acumulando. Todas as vezes que repartimos, fazemos o coração de Deus feliz. Vamos viver uma semana cheia da graça de Deus, dividindo o que temos, quer seja pouco, quer seja muito. O que você tem aí que Jesus pode usar essa semana? Para a glória do nome dele e para fazer o coração de alguém feliz. Pensa nisso com carinho. Um beijo para o seu coração. E se Deus quiser, a semana que vem a gente continua estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Fica com Deus e vai viver a melhor semana da sua vida.